Então vamos aqui, sem demora, já fazer a questão de número 308 ou 25 do Caderno Azul PPL. É um texto que eu classifiquei, uma questão que eu classifiquei como dificuldade média. A gente não vai saber como é que os candidatos foram nessa questão, porque o INEP não divulga os microdados da segunda aplicação, então a gente vai ficar aqui na intuição. Se você achou uma questão fácil, né? Ah, Deco, achei fácil. Coloca aqui nos comentários. Ah, achei difícil. Coloca aqui. Então só vocês vão me dizer como é que tá o feeling dessa questão. Então, um texto do Vivier G, que eu suponho ser o Gregório do Vivier, é uma figura bastante em evidência no contemporâneo, ator, escritor, tem programa na HBO, participa da Porta dos Fundos, enfim, é um nome que também está ligado ao humor, né? Além de ser escritor, também está ligado, e ator está ligado ao humor, ao mundo, portanto, aí, do humor. Então é interessante a gente ter esse conhecimento prévio, que às vezes pode ajudar na leitura do texto, às vezes não ajuda nada. Ah, Deco, mas eu não conhecia o Gregório do Vivier. Não tem problema, o texto está aí para a gente ver. E aí, na sequência, Caviar é uma Ova, é o nome do livro, né? Já tem essa coisa assim, portanto, de brincar com o humor. Caviar é uma Ova, tem um trocadilho aí interessante. E o texto, vamos ler o comando, o texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Qual passagem exemplifica linguisticamente esta crítica? Então a gente tem que ler o texto, né? Ele pergunta qual passagem. Então nós não vamos aqui arriscar não ler o texto. Vamos dar uma lida no texto para saber onde é que existe um caráter crítico no texto. Álvaro, me adiciona. Então nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Então veja que o texto começa com um trecho entre aspas. O que é que está acontecendo aqui? Tá? Você pode nem perceber, mas está havendo um intertexto. Está existindo aí um discurso intertextual do Gregório do Vivier com o Fernando Pessoa, autor português, e em especial o heterônimo dele chamado Álvaro de Campos. Então coloquei aqui para a gente ver, inclusive, ó, o arquivo Pessoa da internet e o poema em linha reta do Álvaro de Campos, um dos vários heterônimos do Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa é um autor muito conhecido por essa estratégia, não só por essa estratégia, existem poemas excelentes, mas essa estratégia realmente é muito surpreendente de ter escrito com várias personalidades, com vários estilos, o que a gente chama de heterônimo, não confundamos com pseudônimo, que é quando o autor usa o próprio estilo, mas troca o nome por razões políticas, para manter um anonimato que é conveniente naquele momento, por exemplo. No caso do Fernando Pessoa, ele escreveu com inúmeros heterônimos, inclusive eu recomendo aqui para vocês, pena que é um volume que está esgotado, Eu Sou Antologia, 136 autores imaginários, essa tá a edição portuguesa aqui da editora Tinta da China, tá o preço aqui em euros, né? Então a gente tem o Fernando Pessoa com Eu Sou Antologia, que eu tenho até para mostrar para vocês aqui, é um bicho, 136 autores fictícios, é um volume grande, né? Então muita gente conhece do Fernando Pessoa basicamente aqueles heterônimos mais comerciais, como, por exemplo, o Álvaro de Campos, que está aqui grifado, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, e a gente tem aqui o Bernardo Soares, e a gente tem aqui, portanto, um texto do Álvaro de Campos. Tá? Não vou falar muito do Fernando Pessoa, senão a gente vai se demorar demais na resolução da questão, ainda que na minha escolha tenha sido proposital para a gente poder sempre fazer desse espaço aqui um bate-papo plural. Então você vem atrás de uma coisa e ganha outra também aí, lembrando que tudo isso é uma revisão para o Enem, tudo isso é um conteúdo que pode lhe ajudar futuramente, já que a mesma questão, é óbvio, não vai cair, então a gente tem que agregar alguma coisa à sua formação, ao seu lastro aí intelectual. Então esse poema de Fernando Pessoa, no heterônimo Álvaro de Campos, é muito conhecido, o poema em linha reta. É um poema que fala justamente de como as pessoas não admitem derrotas, como existe uma vaidade, uma máscara em se mostrar sempre vencedor. Então veja, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenham sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenham sofrido enxovalhos e calado a tudo isso, que quando não tenho calado eu tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas do hotel, eu que tenho sentido o piscar de óleo dos moços de fretes,
Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, quer dizer, não parto para a briga, né? Para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tem um par nisto tudo neste mundo. Quer dizer, eu que tenho sido tão humano, né? Eu tenho tantas derrotas, tenho tantos fracassos, não vejo isso em ninguém, não tem um par nesse mundo. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu humilhação, enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, quer dizer, algo grotesco mesmo, que contasse não a violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço, né, e me falam, quem há neste largo mundo que confesse uma única vez que foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou eu só que é vil e errôneo nesta terra? E aí o texto continua, tá? Não vou prosseguir, muita gente, Maria Leco, vai fazer a questão, mas é para vocês conhecerem esse clássico da literatura em língua portuguesa, já que Fernando Pessoa é português, esse clássico do modernismo português, o poema em linha reta, muito bom, muito atual, e fica aqui pra gente, portanto, como um contraponto na resolução dessa questão. Então o texto do Gregório do Vivier já começa com o recurso expressivo da intertextualidade. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo, têm sido campeões em tudo. Espanta que Álvaro de Campos tenha dito isso antes do advento das redes sociais. Então, muito bem sacada a referência aí do Gregório do Vivier. O heterônimo, você já entendeu, tá vendo? Parece estar falando da minha timeline. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, mais um trecho aqui do poema que a gente leu. Humble brag é a palavra que faz falta em português. É uma palavra que faz falta em português. Composta pela junção das palavras humble, humilde, e brag, gabar-se, seria algo como a gabação modesta. A gente conhece muito bem, né? Pessoas que se autoelogiam de serem modestas, né? De serem humildes. Não, sou muito humilde, né? Já diz Clarice Lispector, humildade alardeada demais é pouco humilde. Em vez de simplesmente gabar-se, ganhei um prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, você diz, o Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Tá vendo? Então a pessoa fala de um mérito dela, mas de uma maneira disfarçada, aparentando modéstia. Salvo engano, o próprio Gregório do Vivier ganhou um prêmio, tá? Então ele estaria de alguma maneira fazendo o próprio humble brag aí ao citar isso. Atenção! Se todo post é vaidoso, toda coluna também é. Percebam o uso de palavras em inglês, a citação de Fernando Pessoa. Então existe uma metalinguagem muito forte aí, né? E tá ironizando. Tá vendo como eu construí bem essa coluna? Eu botei aqui uma citação de um autor renomado, eu usei palavras em inglês. Tudo o que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, sou só eu que sou vil e errôneo nesta terra? Aí ele responde, né? Não, Álvaro, me adiciona, né? Então também estou aí nesse grupo, um texto bem irônico, como eu falei, combina aí com o estilo do Gregório do Vivier, trabalhando o humor. Então vamos ver aqui, finalmente, qual alternativa responde à questão que a gente está analisando hoje. Então o texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Qual passagem exemplifica linguisticamente essa crítica? Letra A. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos, os meus conhecidos, têm sido campeões em tudo. Essa letra, eu creio, poderia derrubar muita gente, porque de fato existe aí uma crítica à vaidade das pessoas. Entretanto, essa crítica ela não se restringe à internet. Ela fala de maneira ampla na vida, em qualquer campo da vida. Então a letra A, ela perigosamente está muito ampla. Tá? Letra B, o heterônimo, o Álvaro de Campos, parece estar falando da minha timeline. Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Então, esse item é o verdadeiro, porque se refere especificamente ao comportamento das pessoas na internet. Então, veja que eu tenho uma crítica às pessoas que são muito vaidosas, que exprimem, como todo mundo, quase todo mundo faz, um lado bom da vida. Humble brag, letra C, é uma palavra que faz falta em português. Composta pela junção das palavras humble, humilde, e brag, seria como gabação modesta. Também uma letra perigosa, né? Porque está fazendo de alguma maneira uma crítica, uma palavra crítica, né? Que ilustra essa contradição existente na própria expressão da palavra, mas que não se limita às redes sociais.
tá bom? Então é mais amplo, você pode ver esse humble brag na vida, sem ser na rede social. Então ele diz, né, que há uma... Repare, o enunciado da questão, só para quem não está muito seguro ainda, fazem um uso crítico à linguagem que as pessoas usam nas redes sociais. E depois ele retoma aqui, ó, essa crítica. Então essa crítica onde? Nas redes sociais. Então letra C, de novo, outra letra perigosa, acho que vai confundir muita gente também. Letra D. O Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Então aqui é um trecho que revela um exemplo, né, do que seria um humble brag, mas que não existe também, não tem conexão direta com as redes sociais, portanto, gabarito falso. E letra E, tudo que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, sou só eu que sou vil e errôneo nesta terra? Não, Álvaro, me adiciona. No finalzinho ele coloca o me adiciona, mas não é, obviamente, uma crítica aí às pessoas e o comportamento delas na internet, tá? Então, ela também é mais ampla, tá bom? Até aqui ela é bem mais ampla. Só me adiciona que a gente poderia dizer, mas aqui já não é crítico, tá bom? Então, o gabarito desse item, espero que vocês tenham aí entendido e ido bem na resolução, letra B. E aqui eu fico, portanto, convidando vocês para que, se vocês gostaram do vídeo, mandem no grupo do WhatsApp do seu colégio, do seu cursinho, deixa aqui o seu curtir para que mais pessoas possam chegar a esse nosso vídeo. Valeu? Então, beijão, até a próxima semana. Tchau, tchau.